Se eu fosse. Se eu fosse um peixe tropical, podia ter cabeça azul, costas verdes, rabo vermelho e barbatanas douradas. E toda a gente acharia que eu era espetacular. Se eu fosse uma girafa, podia espreitar os lugares mais secretos. Se eu fosse uma cobra, podia esconder-me na cama dos meus pais e pregar-lhes um belo susto. Se eu fosse um lagarto, podia ver a avó com um olho e o avô com o outro. Eles nunca me apanhariam de surpresa. Se eu fosse uma andorinha, podia voar sobre os engarrafamentos e chegar aonde quisesse num instante. Se eu fosse um leão, podia comer todos os nossos vizinhos e ainda ter espaço para um bolo de chocolate. Se eu fosse um polvo, podia tocar trompeta, violino, pandeiro e piano, tudo ao mesmo tempo. Se eu fosse um golfinho, podia nadar com os meus amigos até à madeira, onde a água do mar é quentinha. Se eu fosse um canguru, podia saltar por cima do pôr do sol. Se eu fosse um melro, podia cantar o tempo todo e nunca ninguém me pediria para calar o bico. Se eu fosse um esquilo, podia correr disparado até ao topo da árvore mais alta do parque e fazer com que toda a gente pensasse que tinha desaparecido, sem deixar rasto. Se eu fosse uma toupeira, podia escavar um túnel por baixo da minha casa que me levasse diretamente até à praia. Se eu fosse um cão, podia andar a cheirar toda a gente para saber quem cheirava melhor e pior. Se eu fosse um morcego, podia dormir de pernas para o ar. Se eu fosse um tubarão, podia pôr todos os banhistas a fugir de mim no mar. Se eu fosse uma borboleta, podia fazer a minha cesta na flor mais linda do mundo. Se eu fosse um gato, podia andar nu por todo o lado e nunca ninguém me mandaria vestir a roupa. Se eu fosse uma sequoia, podia chegar aos 100 metros de altura e ter uma vista espetacular sobre toda a cidade. Se eu fosse um trovão, podia fazer tremer todos os meninos e meninas de Portugal e do resto da Europa também. Se eu fosse uma montanha, podia viver sempre coberto de neve. Se eu fosse uma estrela, podia fazer parte de uma grande constelação. E se eu fosse uma criança, e sou, podia usar a minha imaginação para me transformar em cão, leão, girafa, borboleta ou qualquer outra coisa que quisesse. Fim. Espero que tenham gostado e não se esqueçam de subscrever o canal. Era uma vez Histórias Contadas em Português. Beijinhos!